você tenha se questionado, será que eu fui o babaca? Mais uma vez. Eu tenho certeza, Hugo, eu tenho certeza absoluta quem foi o babaca. Foi o meu professor! Quem nunca teve um professor que era chato, que era insuportável, ou literalmente que era babaca? Nesse vídeo eu vou contar a história de um professor que fez uma coisa assim, que cortou o meu coração, mas a vida foi lá e ó, deu uma liçãozinha nesse meu professor. Que delícia. Que demais! Ai, que delícia! Mas que delícia! Bom, é claro que eu não vou citar nenhum nome aqui no vídeo, nem o nome dele, nem da esposa dele, do filho dele, do primo dele, do cachorro dele, de ninguém, é claro. Mas se por acaso alguém aqui da cidade acabar assistindo esse vídeo, e se ele perceber, ou algum parente dele, dane-se, ele errou mesmo, ele foi babaca mesmo. Então, se a carapuça servir, dane-se. Foda-se, 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 foda-se. Então tudo começou em setembro de 2013. Bom, eu não fazia apenas as aulas no colégio e ia pra casa e ponto final, não. Eu sempre fui muito hiperativa, sempre fiz aula de teatro, tentei fazer aula de violão. Essas aulas extracurriculares, né? Aulas que não tem no colégio. Pelo menos no meu não tinha. E eu fazia uma atividade, eu não posso falar que atividade que eu fazia, porque ela é muito famosa aqui na minha cidade, esse tipo de atividade que eu fazia. Ou seja, os outros professores que são formados nessa área, dessa atividade que eu fazia, provavelmente já foi aluno desse meu professor. Ou conhece meu professor, porque meu professor é muito famoso aqui na minha cidade. Então eu não posso falar qual era a atividade que eu fazia. Então tudo aconteceu numa segunda-feira. Ih, senta que lá vem, senta que lá vem. Senta que lá vem a merda. Eu fui fazer a tatuagem num sábado. E eu fui ter aula com esse professor babaca na segunda-feira. Então todo ocorrido, né, com relação a ele, foi nessa segunda-feira aí. Inclusive eu até lembro, o dia que eu fiz essa tatuagem, eu tinha filmado e até tinha colocado no canal antigo que eu tenho aqui no YouTube. E muita gente aí deve estar curiosa pra saber que tatuagem que é, não sei se eu vou conseguir mostrar. Mas é um pardal, um sol e um mar. O ator Johnny Depp tem essa tatuagem, então se alguém quiser pesquisar, pode colocar no Google. Ou eu posso colocar a imagem da tatuagem aí, eu sei que vocês ficaram curiosos, mas a tatuagem é essa. Será que alguém tava curioso pra ver? Não. Mas só que não é apenas uma tatuagem. Tem todo um contexto por trás disso. Porque quando eu faço uma tatuagem, é tipo um evento, é tipo uma festa. Tem uma felicidade enorme pra fazer tatuagem que vocês não têm noção. Assim, é difícil de expressar minha felicidade em vídeo. Porque, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer uma tatuagem daqui a um mês. Eu fico o mês inteiro matutando isso na minha cabeça. Eu fico pensando, nossa, será que vai ficar legal? Eu fico pensando, né? Ela vai ser colorida, ela vai ser aqui. Aí eu vou querer colocar uma coisa em volta. Eu fico pensando. Hoje em dia eu pago minhas próprias tatuagens, mas muitas delas a minha mãe me deu de presente, a minha irmã pagou pra mim, meu pai pagou pra mim. E assim, eu fico muito feliz, gente, porque tatuagem, quem tem, entende. A gente fica com uma autoestima lá em cima. Eu, pelo menos, eu me sinto mais bonita com as minhas tatuagens, né? Eu fico me olhando no espelho, nossa, tá legal, né? Aí quando eu tomo banho eu também fico olhando. Quem tem tatuagem sabe que tipo de felicidade é essa que eu tô falando, né?
Eu pelo menos ganho uma autoestima aqui, ó. Nossa, fica lá em cima a minha autoestima. Então fazer tatuagem pra mim é um evento. Não é uma coisa simples, é só uma tatuagem. Não, pra mim é um evento. Todas as minhas tatuagens têm significado forte, tem uma história muito longa por trás de cada tatuagem eu tenho. Hoje em dia eu tenho 11 tatuagens, eu tô pretendendo fazer minha 12ª no final desse ano. Eu sou muito apaixonada por tatuagem. Então, por isso que o que esse professor fez realmente me magoou mesmo, me magoou de verdade. Ai! Então eu passei o sábado cuidando da minha tatuagem. Quem já fez sabe como que é. Tem que passar pomada, tem que lavar, tem que cuidar. Não pode deixar bater sol em cima da tatuagem. Enfim, tem que tomar os cuidados. E durante esses cuidados eu tava lá, né, admirando a minha tatuagem. Eu tava muito feliz, eu tava assim, no ápice da minha felicidade, né. Aí isso foi no sábado, depois que eu fiz. Aí no dia seguinte, no domingo, eu lembro que eu fui na casa da minha tia. Aí eu mostrei a tatuagem pra todo mundo. Aí minhas tias elogiando, que legal, você fez tatuagem, não sei o quê. Aí eu lembro também que eu tinha publicado fotos no Facebook mostrando a tatuagem pro pessoal. Aí eu filmei tudo, coloquei no YouTube, foi muito legal. Aí chegou na segunda-feira pra o professor babaca acabar com a minha autoestima. E essa história aconteceu em 2013, tem muito tempo. Então eu era muito mais imatura, né? Eu sempre fui hipersensível, qualquer coisa assim pode abalar minha autoestima, pode me derrubar, mas assim, naquela época eu era muito mais imatura que hoje, né? A gente foi evoluindo com o tempo. Então chegou na segunda-feira, eu tive aula com esse professor, né? Não posso falar que atividade que era, porque eu já praticamente entrego a pessoa aqui no vídeo. Então eu tive aula com ele. Aí no final da aula, eu tava encostada assim, tipo, no murinho que tinha lá dessa sala lá. Eu tava encostada assim. E eu tava olhando a minha tatuagem. Aí quem tava lá perto era a esposa dele. Ela tava percebendo e falou assim: aí, Bárbara, seu aniversário tá chegando, não tá? Você vai fazer festa? Né? Ela tava perguntando essas coisas, né? Se eu ia fazer festa, se eu ia viajar, ou se eu não ia comprar nada, essas coisas. Então, de repente, eu falei assim, não, eu não vou fazer festa, não. Mas a minha mãe me deu de presente essa tatuagem aqui, ó. Eu mostrei a tatuagem pra ela. Aí lá vem, aí veio a bomba. Ai, agora que vem a parte chata dessa história. Mas calma que daqui a pouco essa história vai ficar maravilhosa. Então, eu estava lá, né, encostada aqui no murinho. Tava. À minha direita estava a esposa desse professor e ao lado dela estava ele. Então ela virou pra mim e perguntou: então, qual que é o significado dessa tatuagem? Por que você fez esse desenho? Não sei o quê. Não deu tempo nem de eu explicar. Não deu nem tempo de eu explicar o significado da minha tatuagem, por que eu tinha feito ela, etc. Não deu nem tempo de respondê-la, porque veio ele falar um monte de bosta. Um monte de bosta. Eu não sei pra quê fica gastando dinheiro com um monte de porcarias. Foi basicamente isso que aquele babaca disse. Ele estava limpando as coisas lá, a aula já tinha terminado, eu tava conversando com a esposa dele, ele tava limpando o ambiente. E enquanto ele tava limpando, ele falou com riso e com ar de deboche: não sei pra que gastar dinheiro com porcarias. Sendo que essa tatuagem tem um significado muito forte pra mim. Não essa, mas todas as minhas têm um significado muito forte pra mim. Gente, nessa época eu era muito imatura. Isso aconteceu em 2013, como eu havia dito. Olha, na hora eu fiquei em choque, eu fiquei sem reação, porque eu ter ouvido aquilo dele, pra mim foi não só espantoso pela falta de respeito dele, porque é uma coisa minha, uma coisa pessoal minha, mas também porque ele sempre foi muito respeitado aqui na cidade. Eu também tinha um respeito e um carinho enorme por ele, eu gosto dele, da família dele, sabe? São pessoas legais e ele é um professor, então o professor tem que dar exemplo.
Então ele vira pra mim falar uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu fiz pra mim com tanto carinho, que a minha mãe deu pra mim com carinho. E ele falar que era uma porcaria. Sabe o que eu fiz? Eu tirei o uniforme, a parte de cima do uniforme, eu tava de camiseta, é claro. Eu tirei a parte de cima do uniforme. Eu já tava assim, borbulhando de raiva. E eu nem respondi ele. Eu nem respondi ele, nem respondi a esposa dele. Então meu pai chegou pra me buscar e me levou embora. Eu virei pra ele e falei assim, pai, não quero voltar aqui nunca mais. Não consegue, né? A minha cara de ira não dava pra esconder, não. Eu acho que a esposa dele, ele percebeu que eu tava muito pistola. Porque eu tava assim, ó. Eu não tava mais respondendo eles. Porque eu sempre respondia com abraço, eu sempre respondia, apertava a mão, eu dava tchau sorrindo, mas eu não. Nesse dia, eu só peguei meu uniforme que eu tinha jogado. Eu não tinha jogado assim, eu tinha posto no murinho que eu tava. Eu tinha tirado meu uniforme, eu nunca tiro meu uniforme lá, eu sempre vou pra casa de uniforme. Então, eu dei graças a Deus que meu pai chegou naquela hora, porque eu já estava borbulhando de ira. Peguei o meu uniforme e fui descendo, porque esse lugar onde eu fazia essa aula ficava meio que numa rua, aí tinha um morro, e eu tinha que descer esse morro pra chegar aqui em casa. Quando eu cheguei em casa, bom, desabei. Cheguei em casa e eu contei absolutamente tudo pra minha mãe. Ué? Mas o que houve? Por que você tá chorando desse jeito? Aconteceu alguma coisa? Mas o que houve? Não, mãe, eu não vou voltar lá nunca mais, mãe. Ele é muito idiota, mãe. Eu não vou voltar lá nunca mais. Não, mãe, ele é muito idiota. Ele é um babaca, mãe. Eu não quero mais voltar lá, não, mãe. Eu não quero mais voltar lá, mãe. Ah, tá. Mas o que houve? Você pode me contar o que aconteceu? O que ele fez? Ele fez alguma coisa com você? Eu só sei que eu não quero voltar lá nunca mais, mãe. Ele é muito idiota, aquele professor babaca, aquele filho da fruta, mãe. Ele é um babaca, mãe. Mãe, olha, eu não vou me formar lá não, mãe. Pode me tirar de lá, mãe. Amanhã eu não vou na aula, mãe. Eu não vou lá nem mês que vem, nem ano que vem, e nunca mais, mãe. Me tira de lá, mãe, por favor. Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Sério. Ai, tô digna de um Oscar. Só que não, né? Foi basicamente isso, eu contei tudo pra minha mãe. E realmente, eu não voltei mais lá. Eu não me formei nesse curso que eu estava fazendo. Mas também não me formei, não é por causa da babaquice dele. Mas é porque pra poder me formar tem que pagar uma taxa lá. E é realmente muito caro, muito caro. Então realmente não me formei nessa época por causa da babaquice dele. E também hoje em dia não consigo me formar porque é muito caro pagar pra formar. É isso mesmo que vocês ouviram. Tem que pagar pra formar. Que merda, hein? É agora que a história vai ficar boa. Muito tempo depois, passaram-se uns anos, não lembro, não sei se foi anos, se foi alguns meses, eu não lembro quanto tempo, mas passou-se um tempo. 2000 anos depois. Eu lembro que uma vez eu fui fazer compras com a minha mãe. Eu tava na rua principal aqui da minha cidade, digamos assim, e a gente encontrou com ele na rua. Ele perguntou, você nunca mais voltou, não sei o quê. Gente, eu não respondia nada, assim. Ele pra mim era invisível. Nossa, eu fiquei muito pistola. E minha mãe respondeu, talvez ela volte, não sei o quê. E eu lembro que eu encontrei com ele na rua. Mas a melhor parte vinha agora. Então, num determinado dia, minha mãe me chegou em casa para me contar uma bomba. Um dos filhos dele foi fazer um curso. Tá bom, vou falar aqui em vídeo. Ele gosta de veterinária. Ele é apaixonado por veterinária, por essa área. Então ele passou, fez vestibular. Eu não lembro mais se ele estava se formando, se ele passou no vestibular ou se ele estava no meio do curso. Isso eu realmente não lembro. Mas ele é apaixonado por veterinária. Então,
ele tatuou um bicho enorme no corpo dele. Eu pagaria pra ver a cara do meu professor. Tomou, papudo. Se fodeu. Eu até lembro que horas depois eu vi o cara lá publicar a foto da tatuagem no Facebook. Ah, eu pagaria muito pra ver a cara desse babaquinha, desse meu professor. Ah, como que eu pagaria pra ver a cara dele? Se ferrou, querido, porque seu filho também gastou dinheiro com porcarias? Afinal de contas, tatuagem pra você também... Não é porcarias pra você, tatuagem? Tatuagem não são porcarias? Então, pela sua lógica, o seu filho também gastou com porcarias? Eu lembro que eu e minha mãe, a gente ficou várias vezes conversando e falando sobre isso, né? Comunicando aqui, falando aqui uma com a outra sobre essa história, né? Tá vendo? Olha só, a vida, né, fez isso com ele. Então, você sofreu lá naquele dia, quando ele magoou você, e olha o que a vida fez com ele. O filho dele foi lá e fez uma tatuagem enorme no corpo dele. Ai, ai, mas essa história, olha, eu saboreio, hoje em dia eu saboreio essa história com gosto, sabe? Assim, eu não sei qual que é o tamanho do significado disso aqui pra vocês em vídeo, porque transcrever esse tipo de história em vídeo é um pouco difícil pra mim. Por quê? Porque realmente eu fiquei muito magoada na época, gente, porque... Não necessariamente pelo fato de ele ter chamado uma coisa que eu amo muito, que era a minha tatuagem, o significado dela. Porque como minha mãe pagou, todo o processo. Não foi apenas o fato dele ter chamado a minha tatuagem de porcaria, de eu ter gastado dinheiro com porcarias, de ficar rindo com deboche. Não foi apenas isso que me magoou, mas todo o conjunto de coisas que aconteceram. Porque eu sempre tive um respeito, um carinho enorme por ele há muitos anos. Ele sempre foi um professor muito respeitado aqui na minha cidade. Eu sempre respeitei ele, a família dele. Sempre me tratou com carinho, com educação. E, cara, ter ouvido aquilo dele me magoou muito. Então, na época, eu realmente chorei pra caramba. Eu fiquei muito irritada, eu fiquei muito magoada. Não quis mais voltar lá naquele lugar pra fazer aula com ele. Eu realmente fui magoada. Tá, talvez pra vocês... Ah, que bobeira, você chorou porque o cara xingou a tua tatuagem. Mas isso aconteceu em 2013, tem muitos anos, era muito mais imatura. E é o que eu falei, tem coisas que têm significado forte pra gente, tem coisas que podem magoar a gente. Então hoje em dia, como professora, eu jamais vou chegar e falar pra um aluno meu que algo dele é uma porcaria. Pode ser um desenho, um brinquedo, qualquer coisa. Eu acho que é muita sacanagem e você chegar pra alguém e falar que algo de alguém é uma bobagem ou algo de alguém é uma porcaria, porque você pode acabar magoando o sentimento. Desculpa, você pode acabar magoando alguém, pode acabar deixando alguém chateado, irritado por uma coisa pequena. Então tem coisas que têm significado forte para as pessoas. Então eu quis contar isso em vídeo. Eu acho que essa história é maravilhosa porque teve esse final maravilhoso e a vida deu uma lição nesse meu professorzinho que foi babaca. Olha, eu vou até dançar para comemorar o final dessa história maravilhosa. Confiram aí. Eu vou ganhar.